Sejam bem-vindos à nossa RA SIC Caxias. Agradecemos a presença de todos, do nosso presidente da entidade, Celestino Oscar Louro, e do nosso palestrante, o senhor José Antônio Fernandes Martins, que logo mais irá compartilhar conosco sua história de vida em nosso novo projeto dentro da RA, Histórias Inspiradoras. Senhoras e senhores, para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente Celestino Louro. Cumprimento nosso palestrante, o empresário José Antônio Fernandes Martins, a quem agradecemos a sua presença conosco hoje. Prefeito Adiló Domênico, presidente da Câmara Municipal, vereadora Denise Pessoa, deputado estadual Hernani Polo, bem-vindo à Serra, bem-vindo à nossa casa, tenente-coronel da Brigada Militar, comandante Nádia, pré-candidata ao Senado Federal pelo Partido Progressista, bem-vinda à Serra. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. A presença do seu Martins, me permita essa intimidade, seu Martins, no palco da nossa RA não é nenhuma novidade. Como um homem que acredita principalmente, se dedica ao associativismo como uma religião, sua presença nesta casa sempre foi constante, intensa e marcante. A sua história de vida, a sua trajetória de trabalho, realmente inspiram a todos nós das gerações mais novas. Temos muito ainda a aprender com líderes como o seu Martins. Da palavra precisa à inteligência perspicaz, do conhecimento erudito à mente inventiva, do mestre das relações institucionais ao apreço pelas artes. Tudo em seu Martins é admirável. Não é à toa que do alto dos seus 89 anos esbanja vitalidade, conquistando a admiração em todos os ambientes por onde transita. Ao trazermos uma prata desta casa à nossa RA, oportunizamos o compartilhamento de experiências memoráveis, com o justo propósito de valorizar trajetórias inspiradoras, legados de vida e de trabalho. Seu Martins, muito obrigado por todo o seu ensinamento. Tenho certeza que hoje teremos uma verdadeira aula de vida. E falando em vida, muitas das nossas pautadas pelo pilar da fé. Lembro aos senhores e às senhoras do nosso grande e tradicional feriado em homenagem a Nossa Senhora do Caravaggio, com a edição número 143 da sua Romaria, nesta quinta-feira, dia 26. Um movimento que une o turismo, a fé, a devoção na vizinha cidade de Farroupilha, referência em religiosidade, neste ano sob o tema Fonte de Sabedoria, rogai por nós. Muito obrigado e uma ótima RA a todos. E para a palestra de hoje, convidamos ao palco o nosso palestrante, senhor Martins. O palco é todo seu. Bom, eu queria, antes de mais nada, salientar a presença do nosso querido presidente Celestino Louro, do qual eu recebi o convite para essa apresentação, saudar o nosso querido prefeito Adiló Domênico, que nos dá honra da sua presença, ao meu querido deputado Hernani Polo, e a demais autoridades e amigos que nos prestigiam neste momento. Quero saudar a minha família, a minha mulher Yeldes, meu filho Zeca, Bebeto,
a minha nora Jaqueline e a todos os meus amigos que aqui estão nos prestigiando. O título desta palestra, Histórias Inspiradoras, é um título bastante, eu diria, complexo, porque é muito difícil de apresentar um resumo da minha vida de 62 anos de indústria automobilística em apenas 30 minutos. Mas eu vou tentar, dando aqui então, comecei a minha trajetória. Eu me formei engenheiro mecânico em 1959, na Escola de Engenharia em Porto Alegre. Foi a primeira turma de engenheiros mecânicos do Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, nós éramos apenas 3 candidatos na engenharia mecânica. Depois de mais um ano, apareceram mais 6, e nós nos formamos em 9. Veja bem, 1959, nós terminamos o curso em 9 engenheiros em todo o estado. Hoje deve ter, talvez, uns 300 ou muito mais do que isso. Depois desse período, eu fiz estágios nos Estados Unidos, na Dana Corporation, fiz estágios em todas as indústrias brasileiras de automóvel. Naquela época tinha a Simca, a Willys, a DKV, todos esses automóveis que não existem mais, naquela época estavam em operação. Fizemos estágio nas indústrias de autopeças e todos os segmentos da área automotiva eu tive a oportunidade de visitar. Aí, em 1965, eu acabei parando na Carrocerias Nicola. Eu já contei antes, eu vim parar na Nicola um dia voltando dos Estados Unidos. Eu sentei no avião entre o Paulo Bellini e o Dorval Nicola, que tinha sido o fundador da Carrocerias Nicola. E eu trazia um conjunto de ferramentas que naquela época era muito difícil de importar. E eu pedi para eles, eles faziam alfândega, eles não faziam alfândega, estavam em voo nacional, e eu fazia alfândega em Porto Alegre. Eu pedi para eles levarem as minhas ferramentas, eles levaram, e aí nos tornamos amigos. Aí, uma época, eu resolvi sair da Álvaros no Brasil, estava com tudo marcado para ir trabalhar nos Estados Unidos, e o Bellini me propôs: por que tu não vem trabalhar aqui com a gente? Puxa vida, foi uma surpresa. A Marco Polo, na época, Nicola, era um microscópio comparado com a Dana Corporation, que era uma enorme de uma empresa. Mas eu me dei uma coisa na cabeça, disse: eu vou arriscar, e fui. Me mudei, saí de Porto Alegre, vim para Caxias, a minha mulher veio junto, filho, com tudo, viemos para Caxias e aqui ficamos. E eu construí a minha vida toda depois da Dana Corporation aqui nesta cidade, e hoje, sem dúvida nenhuma, eu me julgo um cidadão caxiense, e lutei muito, e continuo lutando pelo desenvolvimento da nossa cidade. Os desafios que eu encontrei na Marco Polo, na Nicola, nós fabricávamos 8 ônibus por mês. Nos bons tempos, nós chegamos a fabricar na Marco Polo 100 ônibus por dia, né, Bicho? Então, foi um envolvimento enorme, e eu criei, ninguém sabia o que era método, era tudo feito à unha.
Então, criamos departamento de métodos e processos, criamos o controle de qualidade, que ninguém sabia o que era, padrões de qualidade foram estabelecidos, sistemas de controle de produção, planejamento, controle de estoque, sistema de compras, estabelecer ferramentaria, não existia, planejamento para aumentar a produção, estruturar o departamento de produção, ampliar contatos entre os empresários, compradores de ônibus, e aí eu comecei também devagarinho a levar a empresa a ter contato com a área governamental. Aí, em suma, o que nós precisávamos nesta fase era ter uma ideia, que foi a fase 4 da minha vida, que foi, em suma, ir aos poucos, como modernizar a empresa, como tornar a Marco Polo uma empresa moderna. Na época nem era Marco Polo, era Nicola. Então, eu viajei junto com o meu diretor técnico, Sartori, na época, viajamos por toda a Europa e boa parte dos Estados Unidos, uma viagem de mais de quase 50 dias. Visitei todas as fábricas de ônibus e todas as fábricas americanas de school bus e a própria fábrica da Greyhound nos Estados Unidos. Isto nós fomos vendo que nós estávamos com desenhos completamente desatualizados, aonde nós víamos o ônibus, o itinerário do ônibus era por fora. Os europeus já tinham feito o ônibus com a testa baixa, com o itinerário por dentro, e tudo isso nós fomos devagarinho adaptando dentro dos nossos sistemas. Mas nos Estados Unidos o que mais me chamou a atenção foram aquelas fábricas de school bus. Enquanto nós estávamos, na época, já produzia um pouco mais, quando eu fui para lá, nós estávamos fazendo já uns 30, 35 ônibus por mês. Uma fábrica de school bus fazia uma média, mais ou menos, de 150 a 250 ônibus por mês. Era uma loucura o sistema que eles tinham, a velocidade com que eles trabalhavam, tudo aquilo me chamou a atenção e eu fiquei impactado. Mas que negócio espetacular, o tal de school bus, era um ícone. Aonde você ia, se falava em school bus, ia numa loja de lembrança, de souvenir, tinha lá os ônibusinhos pequenos, e no Brasil ninguém sabia o que era school bus. Eu trouxe essa ideia, trabalhei muito o governo federal e nós conseguimos, então, criar aquele programa, O Caminho da Escola, que hoje já deve ter, eu não sei quantos, mas eu acho que uns 40 mil ônibus, né, já deve estar dentro, no mercado, volume enorme. E é uma realidade. Só que com esse negócio do school bus, eu aprendi uma coisa impressionante. Explicando nos Estados Unidos como é que eles faziam, os americanos tinham o school bus e depois eles vendiam esses ônibus desmontados para aquelas repúblicas, Colômbia, Peru, Chile, todas aquelas ilhas na América Central. Eu fui aprendendo aquilo, assim, mas que coisa espetacular. E aí o diretor da Superior Coach, foi a empresa onde eu visitei por última vez, me deu um manual que eles tinham de exportação do ônibus em CKD. Eu nem sabia o que era CKD. Eu estou falando para vocês isso de 1968.
É um bocado de tempo atrás. CKD era complete knockdown. Era a exportação do ônibus desmontado em peças. Eu peguei o livro do cara, fiquei com ele na mão, ele não me pediu de volta, e eu peguei o livro para mim. Cheguei com o livro, eu disse, puxa, mas se eles fazem isso, por que nós não vamos fazer no Brasil esse troço? Aí, em 1970, a Carrocerias Elisiário, em Porto Alegre, não conseguia mais operar, estava muito mal. Eu disse para o Bellini, vamos comprar a Elisiário. E aí compramos a Elisiário, e aí eu ainda disse, olha, agora nós temos uma grande chance de fazer o CKD entre Porto Alegre e Caxias. Se esse troço der certo, nós vamos fazer no resto do mundo. E fizemos Porto Alegre e Caxias, deu absolutamente certo. Um ano depois, nós já tínhamos feito o primeiro contrato com a Venezuela, e aí nós começamos a exportar o nosso ônibus desmontado para países. Fizemos Venezuela, depois nós fomos para o Chile, fizemos na África, em Gana, fizemos no México, fizemos em todos os locais onde a Marco Polo tem hoje as suas empresas. E este processo CKD, que na época ninguém sabia o que significava CKD, nós fomos os pioneiros. A Marco Polo foi a pioneira no Brasil na exportação de veículos desmontados. O Bizzi, que era o nosso projetista na época, participou muito diretamente comigo nesse processo e foi a grande alavanca que projetou a Marco Polo mundialmente. Esses projetos de montar o ônibus em CKD. Então, isso foi o início da internacionalização da Marco Polo, mas dentro desse processo, dessas visitas que nós fizemos no mundo inteiro, hoje ninguém mais deixa um executivo da Marco Polo visitar as fábricas. Na época nós éramos tão pequenininhos que ninguém sabia quem a gente era. Eles abriam a fábrica e deixavam a gente olhar. Eu tinha uma máquina Polaroid, fotografei muitos dos gigs, dos dispositivos, e esse troço fomos trazendo para o Brasil e desenvolvemos processos de produção tão ou mais rápido que os próprios projetos europeus e americanos. Então, esta nossa caminhada fez com que nós crescêssemos muito em termos de produção. Mas como tudo nem sempre é um céu azul, começaram a surgir o transporte clandestino. Lá por volta de 75, 76, o que chamava os pirueiros. Então, os pirueiros começaram a operar e esse transporte clandestino se implantou no Brasil. E aí, um dia, eu era já presidente da FABUS, hoje é o Bizzi, o presidente da FABUS, Associação dos Fabricantes de Ônibus. Um daqueles caras me perguntou, seu Martins, o senhor como presidente da FABUS, o que o senhor acha dos pirueiros? Pô, era uma pergunta num congresso público. Dizer, o que eu vou dizer agora? Aí eu peguei, pensei rápido e disse para ele, bom, eu vou dizer a vocês uma resposta que eu não sei se é a certa, mas se os pirueiros cresceram, é porque alguém deu espaço para eles crescer. E esse alguém que deu espaço para eles crescer somos nós todos que estamos sentados aqui neste congresso. E aquilo deu um estouro no mercado, e os pirueiros ficaram fortes, e aí, junto com o Bizzi e com outros executivos da Marco Polo,
eu disse, nós temos que buscar um veículo para fornecer para esses caras. Busca daqui, busca dali, encontramos o veículo na Coreia, um micro-ônibus pequenininho. Eu fui para lá, olhei, gostei do negócio, depois foi o bis, foi mais 4 executivos da Marco Polo. Vocês olhem e vê se eu tenho razão. Eles foram, concordaram comigo e nós criamos o ônibus, o Volare. O Volare foi criado assim, num setor em que nós queríamos fornecer um ônibus para os empresários combater os pirueiros. Pois fizemos o Volare, os empresários não entenderam bem o Volare, eu comecei a vender para os pirueiros. E os pirueiros gostaram do Volare e foram os maiores clientes nossos durante anos a fio. A frota de São Paulo tem quantidades imensas de pirueiros, porque eles não têm organização nenhuma, até é um pouco perigoso a gente visitar aquele pessoal, mas foram grandes clientes nossos e me tornaram meus grandes amigos, e a Volare cresceu dentro dessa base. Aí Volare indo, eu um dia, conversando com o pessoal do PT, do Partido dos Trabalhadores, principalmente a Dilma, que era a ministra da Casa Civil, eu falei para ela no transporte escolar. E disse, por que nós não fizemos um negócio? Mas vocês têm carro para isso? Eu digo, tem. Então tu me apresenta um protótipo em 4 meses. E aí nós fizemos o carro, um Volare, desses pequenininhos, levamos para ela, eles gostaram e criaram o programa Caminho da Escola, só para a área rural, não era para a área urbana, foi para a área rural. O negócio foi um sucesso tremendo e hoje já tem 35 mil. Quanto? 75. Então é um volume imenso de um projeto que deu certo, um projeto extremamente prático e que nós estamos trabalhando para que isto possa ser ampliado. E aí, se esse negócio se implantou na área rural, eu disse, porra, vamos implantar na área urbana. Então já conversei com várias autoridades e agora peguei o presidente do Imetro e mais o presidente do Denatran, para vocês terem uma ideia. O Brasil tem 110 mil veículos transportando crianças sem nenhuma regulamentação. Tem Kombi, van, ônibus, micro-ônibus, pau de arara, tem tudo que é tipo de bagulho transportando as crianças sem nenhuma regulamentação. Eles aceitaram a ideia. Eu estou indo agora, está marcada a reunião, você vai junto comigo, vamos a Brasília e vamos regulamentar o transporte coletivo urbano. De 120 mil veículos, se nós conseguirmos fazer uma renovação de frota de 5% ao ano, nós estamos falando em 6 mil ônibus novos escolares que nós injetamos por ano. Então, tudo isso são coisas que nós, empresários, precisamos ter. A gente tem que ser visionário. Não pode se concentrar no papai e mamãe que existe o dia inteiro. Tem que criar coisas novas, mesmo que pareçam loucas, vocês têm que criar desafios para que e Caxias do Sul foi feito muito em termos disso aí. Então, empresas hoje fortes cresceram baseado. Eu acompanhei teu pai, Daniel. Quase fui trabalhar com ele quando eu vim para cá, mas eu já estava ligado ao Bellini. Mas eu cheguei ao Randon, olhei
aquela montoeira de máquina, e disse para ele, puta, Raul, como é que isso aqui não te apavora? Ele diz, olha, Martim, se o negócio eu perder, não der certo a minha empresa, eu vou voltar a trabalhar de torneiro. Eu a vida inteira fui torneiro mecânico, eu entrego essas máquinas e vou trabalhar de torneiro. Cabeça do Raul Randon, vê a potência que ficou. Então, isso é o que nós precisamos, gente visionária nas empresas, que criem desafios e que estejam dispostas a enfrentar o mundo e enfrentar as adversidades. Bom, tudo isso, eu me envolvi muito em todo esse sistema de relações institucionais com o governo, e para vocês terem uma ideia, nós conseguimos várias conquistas, que eu vou dizer aqui rapidamente a vocês, para vocês verem o impacto que isso deu nas nossas empresas. Nós criamos a lei da balança. Aí, Daniel, a carga era 6 toneladas, nós conseguimos levar para 7. Já pensou que um caminhão ter 1 tonelada a mais por eixo? É um negócio, quanto dinheiro eles ganharam. Conseguimos. Fizemos a desoneração da folha de pagamento, o aumento de comprimento do ônibus de 13 para 14 metros e depois para 15, criamos o PSI 4, junto com a Dilma, juros de 2% ao ano, naquela época, onde o mercado comprou chassis e caminhão, até o regime de autorização e não mais de concessão para as empresas federais. Eliminamos o IPI das tuas carretas, que foi uma briga violenta, mas conseguimos eliminar. Aprovamos o uso do bitrem, que na época vocês vieram lá também, foi outra briga, junto lá com o Ministério da Dilma, conseguimos aprovar o bitrem. Hoje o bitrem é um negócio espetacular que vocês têm. Crédito presumido para a compra do aço, através da Associação do Aço, que eu já expliquei, para eliminar o frete. A lei do Vale Transporte, onde o usuário compromete apenas 6% do que ele ganha. E o programa, finalmente, Caminho da Escola, que é um programa que hoje o BISE está liderando e que é um programa que vai dar um resultado espetacular. E aí eu encerrei a minha vida da Marco Polo. Em 2019 eu saí da empresa, mas eu há 10 anos atrás eu comecei com um negócio que chama-se medicina nuclear. Então, medicina nuclear, até muitos perguntaram, como é que você, não sendo médico, vai entrar num negócio de medicina nuclear? Aí eu expliquei para eles, eu a vida inteira tive tendência, gostaria de ser médico, mas quando eu fui fazer o vestibular para medicina, um amigo meu que estava no primeiro ano e ficava perto da escola de engenharia, ele disse, tu não quer visitar o necrotério? Eu digo, eu quero. Ele estava já no primeiro ano de medicina. Eu cheguei lá, olhei aquele troço, era cabeça para um lado, pé para o outro, perna para o outro. Eu saí dali tão apavorado, atravessei a rua, fui na engenharia, me matriculei para engenheiro e acabei me tornando o engenheiro que eu sou hoje. Mas essa vontade de ser médico sempre existiu. E falando com amigos, Dr. Rache, por sinal já morreu, meu grande amigo, falou, diz ele, olha, o mundo vai virar tudo na base do diagnóstico por imagem. E me explicou esse negócio do câncer, que era uma parte que vinha desenvolvendo de uma maneira, subindo de uma maneira fantástica, porque o câncer, ele é uma função da idade que a pessoa tem, quanto mais velho, mais
possibilidade de pegar um câncer. E tudo isso foi indo e nós criamos, eu comprei uma máquina, chama-se ciclotron, uma máquina nuclear, e nós fabricamos o fármaco que você injeta na pessoa para poder fazer o exame do PET scan. Hoje nós já temos 4 fábricas, criamos uma empresa que chama-se R2IBF, da qual o Bebeto, meu filho, é o presidente. Nós já produzimos 8.300 doses de FDG por mês, 400 doses do PSMA para a próstata, e já temos, né, Bebeto, com uma para o Neurasec, para prever o Alzheimer. Nós temos a maior tecnologia que pode se imaginar hoje em matéria de medicina nuclear, está conosco. Como é que nós chegamos? Acreditando. Eu disse na nossa reunião prévia, todo mundo me chamou de louco quando eu comecei com esse negócio. Se eu vou engenheiro, não entende coisa nenhuma, vai entrar num ramo desses? Eu então já disse, e guardem isso para vocês, quando todo mundo insistir, brigar e disser que você está errado, é porque você está certo. Então eu resolvi ir contra o que estavam me dizendo, que eu era louco, e criamos a nossa R2IBF, uma empresa sensacional, altamente rentável, com plano de crescimento que só Deus sabe qual é o limite. Curamos o câncer, daqui mais 1 ano e meio, nós teremos um sistema onde o próprio diagnóstico chama-se teranóstico. Faz o diagnóstico e ao mesmo tempo cura o câncer. Bebeto está trabalhando nisso e hoje nós temos uma verdadeira máquina de saúde, temos uma empresa com grande tecnologia para desenvolver a cura do câncer, que é talvez a moléstia mais terrível e mais maléfica que existe. Bom, com isto, presidente Louro, eu estou encerrando a minha vida. Teria muitas outras passagens para contar a vocês. É bastidor, aquelas coisas que acontecem e que ninguém sabe. O Zé Antônio estava na Álvaros e ele era o gerente de produção. Então ele não podia sair porque teve um problema com o diretor e quase todos os engenheiros saíram. O Zé Antônio sairia também, mas como ele era chefe de produção, teve que ficar. Ficou ele para treinar alguém. Aí vem um diretor da Álvaros na minha casa. Ele não sabia disso, ficou sabendo a última vez que eu contei essa história, porque é a segunda que eu estou contando. O diretor me disse assim, sabe que teu marido está abrindo mão de uma coisa muito importante. Ele está abrindo mão de um grande futuro. Nós temos uma joint venture com a Dana Corporation, e a Dana Corporation está propondo para ele morar nos Estados Unidos, ganhar um salário espetacular, ter casa, 2 viagens por ano para o Brasil, escola para as crianças, afinal era um monte de vantagens. E ele está abrindo mão. E ele é o homem da Dana. Ele vai ser o chefe aqui da América Latina, dizendo, olha, o futuro dele está pronto, e ele está abrindo mão. Tem que falar com ele. Eu disse, não vou falar, é a profissão dele, ele sabe o que está fazendo, deixa ele ir, né? Fazer o que ele quiser. Aí ele veio para Marco Polo. Na época eu estava estudando, não vim. Quando eu tive férias, eu vim visitá-lo e ficar um tempo. Na Álvaros, era uma empresa com um olhar americano. Era muito bonito, tinha um grande escritório, carpete, que era uma coisa que a gente nem sabia o que era. Então, era uma coisa muito bonita, diferenciada. Aquilo eu acho que dava até orgulho. E ele veio embora para Caxias, fez esse contato, e eu vim visitá-lo. Eu cheguei aqui,
Zé Antônio estava. Vocês conhecem aquelas escrivaninhas que tem uma gavetinha aqui, duas aqui, um pezinho aqui? Tá, essa era a escrivaninha dele. Na frente do diretor comercial, não, técnico. E era um corredor. Essas duas estavam num corredor, tinha que passar de lado para poder ir na outra escrivaninha, e no fundo tinha uma janela. Eu pensei, esse cara é louco, só pode ser louco. Abri mão de tudo aquilo e veio para cá, mas parece que ele tinha razão. Parece que ele tinha razão. Era isso. Bom, eu já vou então encerrar a minha apresentação. Teria muitas passagens pitorescas para contar para vocês, que eu tive mais ou menos uns 25 anos de África, né, Biz? O Biz e eu percorremos a África de ponta a ponta, percorremos o Oriente Médio, percorremos toda a América Central, todo o Caribe e andamos por esse mundo todo. Hoje nós temos ônibus em mais de 120 países diferentes, e tudo isso não foi conseguido por acaso. Foi fruto de trabalho, de persistência, de crença e, de fato, de competência como empreendedores, acreditando que nós temos que ser efetivamente, criar desafios para nós mesmos, para que as nossas empresas cresçam. Nós temos exemplos fantásticos aqui dentro de Caxias do Sul, que eu não vou nomear nenhuma empresa para não magoar as outras, mas eu diria, Caxias foi feito, esse grupo de empresários aqui, que está conosco, empresários de sucesso, cresceram, desenvolveram, porque são visionários, porque têm competência, porque têm dedicação e porque têm, acima de tudo, uma visão estratégica do que o nosso país pode, do que nós podemos conquistar, e tudo aquilo. Nós somos exatamente aquilo que nós queremos ser. O que nós queremos ser, nós vamos ser. Do contrário, nada se consegue. Presidente querido, muito obrigado a todos vocês. Um abraço muito grande e um beijo super carinhoso a todos que aqui me prestigiaram com a sua presença, que eu considero uma honra muito grande. Muito obrigado. Nós todos nos embriagamos, nos deliciamos escutando a sua história. E como lhe disse há pouco, em particular, é muito diferente ouvir a história da própria história, né? A história contada por alguém não é a história de quem viveu a história. E eu queria que o senhor continuasse compartilhando um pouco da sua história no que tange a arte. É de domínio de todos nós que o senhor é um apaixonado pelas artes. Um apaixonado, um colecionador e principalmente um conhecedor. Como é que um empresário, com todos esses afazeres que ocupam a cada um de nós no dia a dia, encontrou tempo para se envolver no mundo das artes? Compartilhe um pouco para nós dessa história. Bom, eu sempre, na minha vida, fui um observador. Onde eu vou, eu observo muito tudo aquilo que eu estou vendo. Eu visitei muitos países e visitei muito o Egito, os países do Oriente Médio,
aonde você vê cultura milenar. Visitei muitas vezes a Itália, onde você vê aquelas obras magníficas de Michelangelo, Leonardo, Da Vinci, todo Caravaggio. E tudo isso, presidente, significa que a arte é que perpetua uma era da civilização. O que seria de nós se não tivéssemos a arte egípcia, as pirâmides, aqueles monumentos, tudo? Sem todo aquele Capela Sistina na Itália, sem esses grandes quadros, o que seria da nossa história? Então, eu vejo a arte como algo que traz uma eternização e uma perpetuação de uma era, de uma civilização. Então, eu me dediquei a isso, comecei há uns 40 e poucos anos, compramos os 2 primeiros quadros de Heitor dos Prazeres, e aí fui devagarinho começando a investir. Hoje eu tenho um acervo muito grande. Eu sempre digo, enquanto que muitos dos nossos empresários aqui em Caxias preferem investir em terrenos, casas e apartamento, eu prefiro muito mais pagar um valor elevado por um quadro do que comprar um terreno ou do que comprar uma casa ou um apartamento. As casas se destroem, os apartamentos envelhecem, os terrenos às vezes são invadidos e a obra de arte, ela permanece com um valor crescente cada vez mais. Então eu me dediquei à arte e cada vez me convenço que eu estou certo, porque arte é cultura. Arte, você olha uma obra de arte e sente aquilo dentro do seu sentimento, aquilo que ela te inspira de bom, de saudável e de realizador. Então, presidente, eu apelaria que todos vocês, empresários, comecem a investir em obra de arte. Agora, o prefeito de Domênio está criando lá na Maesa, um espaço onde nós vamos expor obras de arte permanentemente dentro da Maesa. Então, eu vou participar disso com a nossa coleção, mas eu peço que vocês também, empresários, nós temos pintores extraordinários em Caxias. Pintores de mão cheia, pintores de grande projeção, mas que precisam ser prestigiados por nós, que somos empresários e que temos os recursos disponíveis para que essas obras de arte sejam comercializadas. É isso aí, presidente. Muito obrigado, senhor Martins. É bom ouvir isso, parabéns pela sua sensibilidade. Uma outra questão que eu queria que o senhor compartilhasse conosco. Eu ouvi falar, isso nunca aconteceu comigo, mas eu ouvi falar de alguns amigos empresários, que ser empresário, às vezes, a gente perde o sono. Acontece um probleminha ou outro na vida da gente e a gente deixa de dormir. Eu queria lhe ouvir, nessa caminhada toda, alguma vez algo não deu certo? Alguma vez o senhor precisou perder o sono por conta desse não dar certo? Conta para nós. Bom, eu acho que quando a gente entra neste tiroteio todo, que é a nossa realidade empresarial, a gente acaba perdendo o sono todos os dias. Dorme pouquinho,
aprende a dormir pouco, porque vive aquela vida, nunca sabe o que vai acontecer. Quem é que pode prever a inflação? Quem é que pode prever o câmbio? Quem é que pode prever a taxa Selic? Quem é que pode prever o que vai acontecer no mercado interno? Quem é que pode prever uma guerra da Ucrânia? Então, tudo isso, eu diria que os nossos empresários, e vocês olhem pela idade que o nosso empresário tem, a grande volume de cabelos brancos e barba brancas que ele já tem, muitos antes de chegar aos 30 anos já começam a branquear os cabelos, fora os outros que perdem os cabelos. Então, a nossa vida sempre é uma vida incerta, é uma vida de preocupação, é uma vida de, eu diria, sempre visando e buscando novas perspectivas, mas uma coisa está conosco: nós acreditamos nas nossas forças e acreditamos que nós podemos vencer a parada, independente da situação econômica, independente da nossa idade. Apenas temos que ter cuidado sempre com a nossa saúde. Se nós derrubarmos a saúde, aí nós estamos derrubando a nós mesmos. Mas, do contrário, Caxias é um exemplo marcante, um exemplo característico de uma cidade que não tem medo do futuro. Uma cidade que enfrenta as intempéries, que enfrenta a tempestade, enfrenta o tsunami e sempre, no final das contas, sai vencedor. É isso aí, presidente. Muito bem. Nós temos aqui uma manifestação do nosso sempre presidente Gasparim, que ele cumprimenta pela sua trajetória, pelas suas palavras, e aproveitando o seu envolvimento sempre com entidades associativas, Associação do Aço, Fabos, Cimefre e outras tantas, ele questiona aqui como nós fazemos para provar que é importante para o empresário viver esse espírito associativo, se envolver nas associações, opinar, gerar influência dentro dessas associações. Bom, presidente, eu já disse em outras ocasiões, e assim o senhor falou isso, o grande problema hoje das empresas, tudo se resolve, mas tem o aspecto político. Sem o aspecto político, nós podemos fazer grandes previsões. Agora, se o governo falha, dá um problema com o dólar, dá um câmbio com a inflação, dá um câmbio para a Selic, tudo aquilo que nós planejamos vai água abaixo. Então, nós precisamos estar junto com o governo, através de relações institucionais, através de contatos com deputados, através de contatos com os senadores. A nossa candidata aqui presente, todos nós precisamos ter dentro dos nossos esquemas estratégicos que sem política nós não resolvemos nada que possa vir em benefício do progresso das nossas empresas. Isto é fundamental, porque nós podemos traçar um caminho, uma diretriz, mas se essa diretriz for alterada, for destruída ou modificada por um aspecto político, tudo aquilo que nós fizemos, nada valia. Então nós precisamos estabelecer estratégia para as nossas empresas. Estratégias, eu diria, estratégias reais, com os pés no chão. Mas sempre abrir pontos aonde nós poderemos ter efetivamente falhas
pontos aonde nós podemos sofrer derrotas e, neste caso, o que fazer para recuperar o caminho perdido. Muito bem. Eu tenho certeza que nós todos estaríamos aqui dispostos a passar a tarde lhe ouvindo e compartilhando essa sua história espetacular, essa sua trajetória realmente vencedora. Mas, enfim, colocaria aqui a palavra à sua disposição para as suas manifestações finais. E nessas suas manifestações, caso o senhor queira também compartilhar algum fato que só possa ficar entre nós aqui, a gente não divulga para ninguém, pode contar para nós. Obrigado mais uma vez pela sua disposição de estar aqui conosco. Bom, eu agradeço, presidente, primeiro a honra e a amizade que eu lhe dedico em poder participar deste evento, contando um pouco da minha história. Como eu já disse, é muito difícil você resumir 62 anos de trabalho em apenas 30 minutos. Maior parte de vocês nem tinha nascido quando eu comecei na indústria automobilística. Mas, de qualquer maneira, eu me sinto honradíssimo da presença tão importante de vocês aqui nesta solenidade, nesse evento, vindo aqui prestigiar esta minha apresentação, porque a presença de vocês, o carinho que de vocês têm pela gente, para mim é a maior recompensa e compensa todo o esforço que eu fiz e faço ainda em benefício da nossa cidade. Queridos, mais uma vez, cuidem-se todos, que Deus proteja a todos nós com muita saúde, com muito sucesso e, acima de tudo, um grande abraço, um amor perfeito a todos e um beijo muito carinhoso. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Martins, por compartilhar suas histórias conosco. Continuem com essa jovialidade encantadora, aos 89, criando negócios, oportunidades e gerando novos fatos empresariais. Todos nós, na próxima semana, nós temos aniversário do Banco da Mulher, todos convidados aqui nesse mesmo local. Uma ótima e produtiva semana a todos. Muito obrigado.